as possibilidades do infinito, de um contato do terceiro grau, a conquista da autoconsciência. Maria da Aparecida Oliveira Bianca nasceu em Ebanque da Câmara, no estado de Minas Gerais, em 1947. Aos 28 anos teve o seu primeiro contato com extraterrestres. Em 1976, o qual descortinou a sua visão, campos ainda inexplorados da existência humana, ampliando de modo radical a sua compreensão da vida do mundo. Introdução. Quando decidi fazer esse relato, o fiz pensando nas pessoas que, como eu, tiveram ou têm contato com habitantes de outros planetas. Depois de passar 10 anos tentando divulgar o meu contato entre ufologistas, cientistas, médicos, psicólogos, pesquisadores, etc., através da imprensa, de encontros e congressos, sei agora perfeitamente bem porque muitas pessoas que têm contato preferem não falar sobre o assunto. Tenho certeza de que, assim como eu, eles foram objeto de dúvida e descrença ao relatar o que lhes havia acontecido. Mas entendo também que o momento não é para a omissão dos fatos, e foi por essa razão que resolvi fazer esse relato por escrito, na esperança de que minha experiência possa vir a ajudar a esclarecer as dúvidas de muita gente, também para preservar a veracidade do que me aconteceu. Meu contato teve início na noite de 12 de janeiro de 1976. Até esta data, eu, como a maioria das pessoas, não acreditava que pudesse haver vida em outros planetas. E esta descrença não estava relacionada com o meu grau de instrução, mas sim com a religião, qual fui educada, na qual fui criada, a Assembleia de Deus. Cuja doutrina nem sequer cogita essa possibilidade. Quando eu tinha 21 anos, conheci outra fé religiosa, as Testemunhas de Jeová. Não cheguei a ser um adepto convicto desta seita, mas admirava e respeitava seus participantes. Daí minha total descrença sobre as possibilidades da existência de vidas em outros planetas. Mas os fatos me colocaram diante de uma realidade até então inacreditável para mim. Naquela noite vi, falei e toquei em tudo aquilo que em sequer imaginava que existisse. Tudo que vivi naquela noite mudou totalmente para melhor a minha vida. Mais do que o susto, o medo e o impacto do primeiro momento, o meu contato me proporcionou o acesso a conhecimentos que marcaram profundamente o sentido da minha existência. A certeza de que existe um Criador, a origem da vida e da Terra, a razão do esquecimento de nossa origem, como curar as doenças, como evitá-las e como deixar de morrer. Tudo isso me deixou eufórico e ansioso. O meu primeiro impulso foi contar a todo mundo aquilo que havia me acontecido. Foi então que tive as minhas primeiras decepções. As pessoas quase sempre reagiam com estranheza ao que eu lhes contava. Muitas passaram a não me procurar mais. Porém, as maiores decepções estavam ainda por vir, e estas foram realmente marcantes na minha vida. A partir do momento em que eu comecei a entrar em contato com pessoas que se diziam entendidas no assunto, a ufologia não foi difícil perceber que, entre elas, algumas nem sequer tinham tido um avistamento. Estas pessoas mentiam e fingiam o tempo todo estarem em contato direto com outros planetas. Em contrapartida, muitas foram as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, que realmente lutavam e continuavam lutando até hoje para que esse assunto chegasse ao público.
com a máxima, com o máximo possível de informações corretas. Por isso, né, neste relato citarei com muito carinho o nome das pessoas com que o seu trabalho muito me ajudaram. Quanto às outras, não citarei seus nomes, mas relatarei alguns fatos que me mostraram de maneira inconfundível que é preciso distinguir entre os que desejam aprender e saber e aquelas que apenas desejam dominar e manipular grupos de pessoas, que assim como eu buscavam e buscam com sinceridade esclarecimentos sobre fatos e dúvidas que despertam as indagações mais profundas da consciência humana. Um sequestro. No dia 12 de janeiro de 1976, eu me levantei e, como já vinha pensando há algum tempo em trocar o meu carro, este foi o assunto durante o café da manhã. Eu já tinha tentado fazer esta troca no Rio de Janeiro, mas estava encontrando muita dificuldade por causa do ano de fabricação e do estado de conservação que não era bom. Pensei em ir a Belo Horizonte fazer esta troca com um dos nossos amigos que na época trabalhava no comércio de carros usados. Minha irmã morava comigo e se propôs a tomar conta da casa das crianças para que eu pudesse viajar. Decidimos então sair naquele dia. Fui para o meu trabalho e tomei providência para a viagem. Saímos do Rio de Janeiro e meu companheiro à tardinha, mais ou menos às 16 horas. O dia tinha sido quente e abafado e quando começamos a subir a Serra de Petrópolis, caiu uma chuva forte que continuou por muito tempo. Quando estávamos descendo a serra, resolvemos parar para jantar. Enquanto isso, estaríamos dando um tempo, esperando que a chuva passasse ou diminuísse um pouco. Paramos numa churrascaria logo no final da descida da serra. Jantamos, a chuva foi mais fraca. Continuamos a viagem, com a descida de só parar para abastecer o carro. Eu adormeci e fui acordado por meu companheiro que me disse estar ficando com sono. Estávamos passando por 3 rios ainda no estado do Rio de Janeiro. Eu disse a ele que parasse onde ele quisesse, mas ele resolveu continuar dirigindo mais um pouco e eu continuei deitada. Depois que passamos Paraibuna, divisa do estado do Rio com Minas Gerais, ele me disse que teria que parar mesmo, porque o gás do escapamento estava fazendo seus olhos arderem muito. Meu carro era um carro manguia, ano 65, e tinha alguns buracos no assoalho pelos quais o gás entrava dentro do carro. Começamos a procurar um lugar para parar, mas estava difícil porque a estrada tinha muitas curvas e o acostamento era estreito. Finalmente chegamos próximo à cidade de Matias Barbosa. Havia um trecho novo nessa estrada que ainda não tinha sido inaugurado. E me lembro disso porque embaixo da ponte havia barris mostrando que o trânsito estava fechado naquela parte da estrada. Mas como os carros que iam à nossa frente passaram por entre os barris e pegaram um trecho novo, nós fizemos a mesma coisa. A pista era larga, com grandes retas e ainda não havia demarcação. Logo depois de uma descida, paramos no acostamento à nossa esquerda, na contramão. Meu companheiro recostou o seu banco, deitando-se. Ele pediu que eu tomasse conta e o chamasse dentro de 30 minutos ou 1 hora, porque ele queria estar em Belo Horizonte bem cedo, porque tinha um compromisso com um dos seus amigos. Ele adormeceu logo. A seguir, e eu acendi um cigarro e fiquei ali olhando de um lado para o outro, como todos fazem, eu acho. Ali não estava chovendo e nem o céu estava totalmente escuro, mas havia blocos grandes e separados de nuvens pesadas de chuva. Olhei para o relógio do carro, que marcava às 23 horas e 30 minutos, 11h30 da noite. Quando olhei para a minha frente, notei uma luz no céu que me pareceu ser um balão. Como não havia nada mais importante para fazer naquele momento, fiquei a observar aquela luz que se movimentava vagarosamente, de um lado para o outro, entrando e saindo das nuvens. Devia estar bem distante, pois aquela luz era pequena. Porém, cada vez mais que ela fazia um movimento de ida e volta, aumentava de tamanho. Fiquei observando durante algum tempo, 5 ou 10 minutos, não me lembrava muito bem. Aquela luz foi se aproximando lentamente enquanto eu fumava. A minha impressão era de que ela estava a 100 ou 200 metros de altura.
Mas realmente eu não posso afirmar. Todavia a luz estava ali, disto eu tenho certeza. Até aquele momento, se nada me houvesse acontecido, aquela luz não teria significado nada para mim. Digo isto porque eu estava acostumado a ver constantemente no Rio de Janeiro os cariocas soltarem muito balões, o que não é comum em Minas Gerais, mas eu nunca tinha visto um balão tão bonito como aquele. Ele flutuava acima do morro, que estava à minha frente, à direita. Fiquei observando aquele balão com muita admiração, pois nunca tinha visto um tão bonito. Sua luz vermelho alaranjada refletia um brilho transparente, mas não se expandia. Eu estava achando tão bonito e diferente que cheguei a pensar com orgulho: puxa vida, um mineiro custa a fazer alguma coisa, mas quando faz, olha, só que coisa mais linda. Porém, quando abaixei para apagar o cigarro, assim que voltei a olhar novamente para aquele local, não vi mais a luz ou o balão, e não dei a menor atenção ao fato, pois pensei que ele tivesse caído por detrás do morro. Pouco depois, numa baixada logo à frente, uma luz enorme acendeu e apagou de repente. Aquele clarão foi muito forte, acompanhado de um zumbido. Logo a seguir, levei as mãos aos olhos, esfregando-os. Quando voltei a olhar para o que tinha acontecido, ao recostar-me no banco, vi algo grande e escuro vindo em minha direção pelo ar. Não sei o que pensei naquele momento, mas sei perfeitamente que eu comecei a dizer aos gritos ao meu companheiro que um avião estava caindo em cima de nosso carro. Ele ainda pôde ver o vulto que parava sob nós. Rapidamente aquela coisa nos sugou para dentro de si, com o carro e tudo. Senti uma sensação de leveza muito grande pelo corpo. Com medo de flutuar, segurei-me com força no banco. Não havia nenhuma claridade dentro do lugar onde nós estávamos. Naquele momento isto não tinha a menor importância, porque assim que passamos para dentro daquela coisa, senti um peso enorme pelo corpo. Tão grande que eu não conseguia mover-se para nada. Falar tinha se tornado difícil, pois minha língua estava pesada e dormente, como se tivesse sido anestesiada. Eu estava em pânico e o meu companheiro totalmente atordoado, sem saber o que fazer. Pois não dizíamos outra coisa a não ser isto: como vamos sair daqui? E as crianças como vão ficar? Nunca mais vamos vê-las, não deveríamos ter viajado hoje. Não sei quanto tempo se passou, mas sentimos um leve tranco quando paramos. O ambiente onde estávamos clareou-se. Foi estranho, porque toda a parede em volta do carro estava acesa e aquela sensação de peso e dormência que eu sentia pelo corpo havia passado. Fiquei olhando para uma escada que estava à nossa frente e que subia do piso até o teto, naquele lugar estranho. Daquele lugar estranho. De repente uma porta se abriu no teto daquele local. Notamos então que havia uma outra parte, isto é, o primeiro e o segundo andar. Meu coração pulava tanto de medo que tive a sensação de estar grande, bem maior do que meu tamanho real. Não sei o que esperava ver, mas foi com grande alívio que vimos dois homens descendo do que parecia ser um andar superior para o piso onde nos encontrávamos. Ainda sentados dentro do nosso carro, notei ainda que havia uma terceira pessoa, porque eles desceram conversando e eu ouvi perfeitamente a voz que vinha da parte superior daquele ambiente, mas somente dois homens vieram ao nosso encontro. Olharam demoradamente para nós. Um deles parou perto do carro, na parte da frente, abaixando-se e olhando de maneira curiosa. O outro foi para a parte de trás e olhou da mesma maneira. Penso que eles estavam achando estranho, porque o carro estava todo sujo de lama por causa da chuva. Em seguida, o homem que estava em pé na nossa frente olhou-nos bem. Eu estava chorando muito. Mas quando ele me olhou, pude notar ainda um leve sorriso em seus lábios, que eu entendi tratasse de um gesto de boas-vindas. Logo depois dirigiu-se a mim. Ele gesticulou com a sua mão direita, convidando-me a sair do carro. Eu tremia tanto que quase não conseguia abrir a porta, sendo ajudada por ele e pelo meu companheiro. O outro homem ficou ao lado do meu companheiro, que com gestos bruscos e agressivos abriu sua porta e saiu rapidamente. Só não conseguiu porque o rapaz o segurou pelo braço, amparando. Quando comecei a sair, fiquei de pé do lado de fora do carro. Não consegui me equilibrar. Era como se eu estivesse inflando. Comecei a balançar para frente e para trás. Meu companheiro falava e gesticulava muito. Então aquele homem segurou firme em meu braço e caminhamos para outra parte daquele local. Quando, com a sua ajuda, eu contornava o carro pela frente, notei enquanto ele era alto e percebi o branco diferente de suas roupas. Eles continuaram conversando entre si, mas eu não entendia. Paramos do lado esquerdo do carro, onde para uma porta abriu-se no chão, saltando uma escada por onde. Então começamos a descer. O outro rapaz ainda segurando firme no braço do meu companheiro.
ajudou a descer, e o que estava comigo também agiu da mesma forma. Esta escada dava em um outro piso metálico. Já na parte de baixo, notamos com surpresa que estávamos dentro de uma grande nave, ou melhor, uma nave gigante, pois continha vários outros objetos, iguais àquele no qual tínhamos acabado de chegar, e eram todos redondos, alguns maiores. Posso dizer que era uma espécie de garagem. Fomos então caminhando para um lado daquele lugar, até que de repente o meu companheiro parou de se debater na tentativa de soltar-se da mão do homem que eu segurava e disse assim: Bianca, não vamos mais voltar para casa. Eu lhe perguntei por quê, e ele me disse: isto é coisa de russo ou americano, é o tal disco voador. Como é coisa secreta, quem entra dentro dele não sai mais. Como eu vinha caminhando, perdi o domínio das pernas e comecei a cair, mas isto parece que não preocupou os dois rapazes. Eles nos olharam e o que estava me segurando somente firmou a mão no meu braço, mas deixando que eu caísse. Não deixando que eu caísse, até que chegamos a uma espécie de elevador. Então os dois homens conversaram entre si, enquanto o meu companheiro, ainda muito nervoso, procurava todos os meios soltar-se, dando socos e pontapés no rapaz que o segurava. Ele parecia não estar se incomodando com as agressões físicas impostas a ele pelo meu companheiro na tentativa de soltar-se. Eles só nos soltaram quando chegamos à outra parte da nave, depois que saímos do elevador. Quando a porta daquele elevador se abriu, nós entramos em uma sala quadrada com vários aparelhos, mas uma coisa me chamou a atenção em primeiro lugar. Foi o tamanho das poltronas, que à primeira vista me pareceram 3 mesas. Aos poucos aquela sala foi se tornando semelhante a algo conhecido. Parecia que estávamos dentro de um laboratório. Em seguida fizeram sinais com as mãos para que sentássemos. Sentamos e um deles caminhou até o móvel num dos lados daquela sala, trazendo consigo uma pequena caixa com fio branco prateado, e voltou-se para mim e colocou-se sobre o meu braço, segurando com a sua mão, enquanto o outro esticava o fio para um dos aparelhos que havia naquela sala. Quando foi ligado, não senti dor alguma, somente um leve arrepio no local onde estava apoiado aquele aparelho. Notei que, ao ser ligado àquela caixa, iluminou-se e pareceu na parte de cima dela uma bolha, uma pequena esfera que oscilava. A mesma coisa foi feita com o meu companheiro. Depois trouxeram uma espécie de tubo, não muito grande, parecido com uma luneta, e o colocaram num dos meus olhos. Eu diria que se tratava de um exame de vista, pois assim que aquele tubo foi colocado sobre a minha vista, o rapaz olhou pelo outro lado daquele aparelho, que se iluminou ao entrar em contato com a sua mão. Esse exame também foi feito no meu companheiro. Logo depois, o mesmo homem, segurando em minha mão, levou-me até uma caixa que me pareceu de vidro, abrindo uma porta alta. Colocou-me dentro dela. A porta fechou-se e 2 luzes se acenderam, uma no teto daquela caixa e outra na parte de trás. Se um deles entrasse ali, a luz que ficava na parte de trás certamente daria bem em suas costas, porque, como já disse, eles eram altos. Eu tinha 1,61 m e por isso aquela luz estava na altura da minha nuca. Esta luz era controlada e foi aumentando gradativamente até ficar como um ferro em brasa, mas eu não sentia calor. Somente os pelos do meu corpo ficaram arrepiados. Depois a luz foi diminuindo gradativamente até apagar-se por completo. Aquela caixa não era feita de um único material. O tipo de material usado no teto e atrás não era transparente como o restante. A mesma coisa fizeram com o meu companheiro, que até aquele momento estava muito preocupado, não parava de lamentar, dizendo que jamais sairia daquele lugar. Eu não estava calmo, mas não estava tão agitado quanto ele, depois de passarmos por aquele estranho aparelho, semelhante a uma caixa de vidro bem alta. Um deles, aproximando-se do meu companheiro com outro aparelho na mão, também igual a pequena caixa, colocou-se sobre o seu peito. A caixa não estava apoiada em seu peito, ele estava a uma certa altura do seu peito. O outro rapaz deu uma volta por trás do meu companheiro, segurando pelos braços, o que fez com que sua camisa se abrisse e o local onde estava o aparelho ficasse a descoberto. Assim que aquele aparelho foi ligado, tive a impressão de que seu fundo se soltou e o meu companheiro levou um choque, desfalecendo ainda sentado naquela poltrona. Tentei correr para junto dele, mas fui impedida por um dos homens, que me fez sentar novamente. Eu estava em completo desespero, vendo o outro que segurava meu companheiro puxando para trás, deitando completamente desfalecido. Eu pensei que ele estivesse morto
E quando esta ideia me ocorreu, pensei que em seguida seria a minha vez, mas isso não aconteceu porque o rapaz que estava com aquele aparelho colocou-o dentro do local de onde eu havia tirado, guardando. O rapaz que estava perto do meu companheiro, pouco depois de conversar com o outro, foi até perto da caixa de vidro e sentou-se em uma daquelas poltronas, enquanto o seu companheiro ficou de pé ao seu lado, conversando. Creio que falavam sobre minha pessoa, pois ambos olharam-me, como se todas as minhas reações estivessem sendo observadas e comentadas por eles. E assim ficaram durante algum tempo. Pouco depois, o rapaz que estava de pé saiu e apenas um deles ficou na sala. Como eu chorava muito, pensando que o meu companheiro já estava morto, a qualquer movimento que aquele rapaz fazia dentro da sala, eu me assustava muito e encolhia de medo, pensando que tinha chegado a minha vez de morrer. Penso que ele entendeu o meu medo, porque durante um bom tempo ele permaneceu sentado, tentando me dizer com gestos que tudo estava bem. Eu olhava para mim e depois apontava na direção do meu companheiro para que eu o olhasse também, e em seguida levava o dedo indicador ao nariz para me mostrar que ele respirava e não estava morto, mas só dormindo. Ele fez o gesto várias vezes, mas como eu não parava de chorar, ele percebeu que eu não estava entendendo. Então ele me levou até junto do meu companheiro, mostrando-me que ele estava bem, que era como se estivesse dormido. Fiquei um pouco mais calmo e voltei a sentar-me. De vez em quando, aquele homem sorria para mim, querendo tranquilizar-me, indicando que tudo estava bem. Não sei quanto tempo o meu companheiro ficou neste estado, talvez cerca de 1 hora. Fiz menção de chamá-lo, mas não sei porquê. Faltou-me coragem. Depois pensei, para que, se não iria ajudar em nada. De repente ouvi um ruído e realmente era uma chamada, pois aquele homem virando-se apoiou uma das caixas que estava na sala e caminhou com a mesma até a porta, onde uma outra pessoa estava à sua espera. Depois de uma breve conversa, ele entregou aquela caixa ao outro, voltou para a sala e sentou-se. Ficou algum tempo a olhar-nos. Em seguida, ele foi novamente para junto do meu companheiro e verificou se tudo estava bem. Só podia ser isto, porque depois de olhar bem para ele, voltou-se para mim e fez sinal, dando-me a entender que tudo estava bem. Então, calmamente, ele foi até junto de uma máquina, um móvel, não sei explicar. Muito bem o que eram todos aqueles objetos e aparelhos, pois tudo era totalmente estranho para mim. Apanhou um pequeno aparelho do tamanho de um rádio de pilha de bolsa e começou a agir como se estivesse brincando e ao mesmo tempo tentando distrair-me. Mostrou-me vários pequenos objetos, alguns com formato de copo, mas diferente dos nossos, pois não eram de vidro. Porém, o mais importante, o que mais me chamou a atenção foi o fato de que ele, enquanto apontava a tal aparelho para o objeto que o parecia com um copo, o mesmo flutuava no espaço daquela sala, para cima e para baixo, como para os lados, enfim, para qualquer lugar que ele quisesse que fosse. E ficamos assim durante algum tempo. Ele como eu, interpretei a brincar com objetos e eu a observá-lo, até que, a certa altura, o meu companheiro acordou daquele sono provocado. Estava meio tonto, porém muito mais calmo que antes. Neste momento, deixando de lado aquela brincadeira, aquele homem foi até o local onde antes havia recebido uma chamada de rádio e se comunicou com alguém. Pela sua expressão sorridente enquanto falava, notei que estava feliz, talvez, creio eu, pelo fato de meu companheiro ter despertado e estar bem. Pouco depois daquela conversa, ele foi até onde o meu companheiro estava e ajudou a ficar em pé, colocando
uma de suas mãos sobre seu ombro. Então caminharam juntos até onde eu estava, e estendendo-me sua mão também me ajudou a levantar. Caminhamos assim os três em direção àquela porta onde ele antes estivera de pé a nos observar. Carrão, o homem do planeta Clyrmer. Quando a porta se abriu, uma visão resplandecente me atordoou momentaneamente. Tratava-se de uma sala muito ampla e redonda, muito bem iluminada. Porém, com um detalhe: não havia lâmpadas, nem lustres, nem abajures. Minha primeira impressão foi a de que estávamos dentro de uma grande cúpula de prata, onde tudo era luz, inclusive as paredes. Em sua volta havia muitos aparelhos, todos grandes de uma beleza inacreditável, como também poltronas semelhantes às que já havíamos visto, grandes demais para o nosso tamanho. Fomos conduzidos para perto daqueles aparelhos grandes que tinham um lindo painel composto de muitas lâmpadas redondas e quadradas. Colocaram-nos sentados perto de um aparelho, eu de um lado e o meu companheiro de outro. A seguir, um dos homens caminhou para uma espécie de armário, apanhando uma caixa grande, voltando em nossa direção. Parou ainda com aquela caixa em suas mãos. O outro homem, abrindo-a, retirou do seu interior 2 capacetes. Dirigindo-se ao meu companheiro, fez-lhe entender por gesto que iria colocar-lhe o dito capacete. Como o meu companheiro não demonstrou nenhuma resistência, ele cuidadosamente colocou o capacete. O mesmo também foi feito comigo. Esses capacetes eram de couro de alumínio fosco e moldavam-se perfeitamente bem em nossas cabeças, cobrindo-as totalmente, a testa até a altura das sobrancelhas, as têmporas e os ouvidos, tendo nesta parte salientes como se fossem 2 fones. Na parte da frente, ou seja, na testa, havia uma lâmpada. Havia outras lâmpadas bem menores espalhadas pelo capacete. Ao lado de cada lâmpada, por um orifício, saíam fios cor de prata, como um pino nas pontas. Porém, a luz que ficava na parte da frente do capacete, ou melhor, na testa, era bem maior do que as demais. Pouco depois foi a vez de uma caixinha, acompanhada de uma pulseira, como se fosse um relógio de pulso, com uma lâmpada também pequena na parte superior, e um fio ao lado, com o dos capacetes. Em seguida, o homem que tinha trazido a primeira caixa com os 2 capacetes e as 2 pulseiras voltou ao mesmo local e trouxe outra caixa idêntica dela, retirando mais 2 capacetes e 2 pulseiras, que eles colocaram em suas próprias cabeças e pulsos. Assim que toda essa operação foi realizada, um outro homem entrou naquela sala e pegou fio por fio, ligando cada um numa tomada do aparelho. Os dois homens com capacete sentaram também em 2 poltronas na frente, para o aparelho em que eu estava ligado todos aqueles fios. Vi que 2 enormes lâmpadas se acenderam no painel, uma em cima e outra embaixo. Também se acenderam as lâmpadas dos capacetes na parte da testa de todos nós, e as pulseiras também se iluminaram. Pouco depois, um deles começou a falar. Eu não entendi absolutamente nada. Os 2 homens estavam sentados de frente para o aparelho. Eu estava à esquerda e o meu companheiro à direita deles, mas de frente para mim. Quer dizer, eles ficaram entre nós 2. Outro rapaz estava do lado do meu companheiro, e o homem que tinha brincado comigo, fazendo as coisas flutuarem, estava do meu lado, em uma distância de 1,50 m aproximadamente. O rapaz que estava do meu lado do meu companheiro batia insistentemente em uma espécie de máquina de escrever que estava em seu colo, enquanto o outro falava. Foi aí que eu entendi perfeitamente o que ele dizia, não que eu estivesse entendendo o que ele dizia, embora eu ouvisse a sua voz. Eu entendi pelo som que vinha dos fones em meus ouvidos. A primeira coisa que eu entendi foi: seja bem-vinda. Nesse momento gritei para o meu companheiro dizendo: estão falando comigo. Ele notou a reação e repetiu a frase.
Seja bem-vinda, qual é o seu nome? Eu sou a Bianca, e você quem é? Levando a mão para o peito, respondeu: eu sou Carran. Carran de onde? De Clermer. Clermer. O que é Clermer? Minha terra. Somos de uma terra, a uma distância ainda não conhecida do homem da sua terra. Depois dessa explicação, perguntei: onde estamos? A resposta não me agradou muito. Ele disse-me que onde nós estávamos não importava. O que importava era de onde tínhamos vindo. Ele continuou a olhar-me novamente, dirigiu-lhe a palavra e perguntei se não íamos mais voltar. Ele disse-me que sim, que podíamos nos tranquilizar, pois não iríamos nos manter ali por muito tempo. Depois de me dar aquela explicação, Carran dirigiu sua atenção para o meu companheiro. Eu podia ouvir normalmente tanto a voz de Carran quanto a do meu companheiro, mas enquanto eles conversavam eu não podia ouvir a tradução de que Carran dizia para ele. Foi com grande alívio que recebi aquela notícia, pois embora estivéssemos sendo bem tratados, a ideia de não ver mais os meus filhos me perturbava bastante. Porém, depois destas palavras não havia mais motivo para uma espécie de preocupação. Carran começou a conversar com o meu companheiro e este lhe perguntou de onde eles eram. A resposta de Carran pareceu ter chocado o meu companheiro, pois este ficou desfigurado e, olhando fixamente para Carran, começou a orar, pedindo força a Jeová para resistir a Satanás, o diabo. Em seguida, levantou uma das mãos na direção de Carran, passando a exorcizá-lo, mais ou menos assim: afaste-se de mim, Satanás, em nome de Jeová, eu te ordeno que desapareça. O sangue de Jesus tem poder. O Senhor tem de piedade do teu servo. Afaste de mim esta tentação. Eu sou humilde pecador. Suplico-me em nome de teu filho Jesus Cristo que Satanás desapareça. O sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei muito assustada com aquela atitude do meu companheiro, que eu não esperava, e tive medo de que ele viesse a ter um infarto, porque quando ele começou o exorcismo, estava muito vermelho e as artérias de seu pescoço estufaram-se. Mas em seguida sua pele foi ficando pálida e o seu queixo tremia bastante. Carran não disse nada, enquanto o meu companheiro falava, ficando todo o tempo a observá-lo. Somente depois que notou que ficamos mais calmos é que falou-me novamente, e desta vez perguntou-me: todos na sua terra pensam assim como ele sobre o Criador? Não, nem todos, Carrans. Vocês acreditam em Deus? Perguntei. Sim, e você o que pensa do Criador? Eu disse que Deus é o Criador de todas as coisas, a fonte de toda a vida, amor, justiça, sabedoria e poder. Nossa vida depende dele e que tudo que existe foi feito por ele. Depois de uma breve pausa, ele olhou-me fixamente e tomou a me perguntar: o que você pensa sobre a justiça do Criador? Não posso responder-lhe. Quem sou eu para falar em justiça de Deus se não sou capaz nem de falar sobre a justiça do homem? O que para mim pode ser justo, outras pessoas podem não achar que seja. Como pode ver, acho que a minha mentalidade é pequena demais para entender a justiça de Deus. Acho que ele ficou um pouco surpreso com a minha resposta, ficando a olhar-me como se quisesse ler meus pensamentos. Depois, fazendo um gesto com a mão, batendo com os dedos sobre sua perna, disse-me, apontando para o meu companheiro: falarei um pouco com ele. Entre uma pergunta e outra, durante o tempo em que eles conversavam, fiquei a observar os seus traços fisionômicos, coisa que antes eu ainda não tinha tido condições de fazer. Talvez movida pelo susto e o medo que tive, não notar até aquele momento os detalhes que agora descrevo. Que se tratava de homens, eu vi logo, desde o início, como também vi que vestiam macacões brancos. Porém, depois com mais calma, é que notei as diferenças entre eles e nós. Eram muito altos, mais ou menos 2 metros de altura, morenos cor de jambo, quer dizer, morenos bem corados, os olhos grandes, redondos e verdes, o nariz, que parecia feito sob medida, era perfeito, a boca era de tamanho normal, em proporção ao rosto, os lábios eram grossos, carnudos, porém não eram beiçudos e não usavam bigodes. Vi perfeitamente a sombra da barba, que é comum a todo homem. Os cabelos eram cheios, lisos, negros e até a altura do pescoço, embora fossem altos, como eu já disse, não eram feios de corpo, pois o físico compensava plenamente a altura que tinham. Durante todo o tempo em que ele conversava com o meu companheiro, eu continuei nas minhas observações. Os fatos e a beleza de tudo que me chamavam a atenção. Suas roupas eram brancas, todavia de um branco que eu nunca tinha visto antes em parte alguma. O tecido era grosso, porém pareceu bastante leve, com um brilho que refletia a luz. Essa roupa era bem assentada no corpo, como as fazem, eu não sei. Mas posso dizer que não havia uma só marca de costura ou emenda.
estavam de sapatos. Estes também eram brancos, mas não como as roupas, porque não tinha brilho e em comparação com as suas roupas eram de um amarelo bem claro. As solas eram grossas e não tinham saltos. Usavam um cinto da mesma cor dos sapatos, como uma fivela que me pareceu ser de prata e era quadrada. Não usavam luvas e por isso vi perfeitamente suas mãos, que eram igualzinhas às nossas. O meu companheiro estava falando a Carran sobre a Bíblia e a religião. Como eu não ouvi a resposta de Carran, dava para ele, fiquei curioso sobre o assunto. Pedi licença para falar e fiz as perguntas. Carran, vocês têm religião? Não temos necessidade de religião, ele respondeu. E como conhece a Deus? O Criador se manifesta pela própria criação. Ele não é conhecido através de livros ou religiões, e sim pelo que fez. Pela vida que deu a você e a mim, pelo ar que você respira, eu também. Pela água que você bebe, eu também. Pela terra que você pisa, eu também. É pela grandeza de sua criação que ele se faz conhecer em todo lugar. Tudo que você e eu fazemos admirar, conhecer, viver, alimentar-se, vestir-se, tudo é dele, sendo dele, e ele se faz presente em todo lugar. Por isso digo a vocês que o conhecemos. Puxa, Carran, parece que é a primeira vez que eu estou ouvindo falar de Deus, exclamei. Vocês conhecem a Bíblia? Perguntei em seguida. Já ouvi várias pessoas falarem deste documentário que vocês chamam de Bíblia. Depois desta resposta, ele me fez uma pergunta que eu achei estranha, porque o meu companheiro tinha falado a ele sobre os textos bíblicos, principalmente aqueles que mostram a necessidade que temos de amar a Deus para termos direito à vida eterna. Carran perguntou-me desta maneira: diga-me agora, dentro de tua sinceridade, o homem da tua terra ama o Criador? Foi assim que eu respondi. Esta palavra amor é muito usada, mas pouco praticada. O único amor que eu acho que existe realmente é o amor dos pais para com os filhos. E mesmo assim acontece às vezes de os pais não gostarem de seus filhos, ou os filhos não gostarem de seus pais. É também usada a palavra amor entre um homem e uma mulher, mas eu não acho que esse sentimento seja amor, e sim desejo carnal, é pelo lugar. E depois uma amizade entre ambos, mas nunca amor, porque o verdadeiro amor é eterno, não morre. Quando o amor entre um homem e uma mulher... Enquanto que o amor entre um homem e uma mulher pode morrer e renascer várias vezes, isto é, sempre que houver desejo. Entre a humanidade não existe amor, pois se houvesse amor não haveria guerra, nem roubo, nem fome. Não há amor nem mesmo pela natureza, pois se houvesse o homem não procuraria danificá-la tanto. Olha, Carran, eu acho que o homem não ama nem a si mesmo, e se ele não tem capacidade de amar a si, não poderá de maneira alguma amar o seu próximo. Não amando o próximo que ele pode ver e tocar, como pode amar a Deus que ele não vê? O ser humano não é o seu próximo, ele é o seu semelhante. Os animais, sim, eles são o seu próximo. Achei essa resposta muito estranha, mas eu não queria discutir minha opinião naquele momento. Então fiz-lhe outra pergunta. Carran, Deus é espírito? O Criador não é espírito, pois o espírito é uma criação dele. Sendo ele o Criador do espírito, mostra-nos que ele está muito além da sua própria criação. Eu sou o espírito e você também o é. Eu sou um espírito e você também o é. A sua parte visível é a matéria. Não pode me responder nada sem a sua real presença. Quando você abandona a matéria, onde fica completamente sem valor, morre, respondeu Carran. De onde vem o seu conhecimento sobre Deus? Perguntei. Nosso conhecimento sobre o Criador vem diretamente dele. Como insisti? Quando fomos criados, todos nós, inclusive você, já nascemos com a capacidade para entendê-lo como Criador de todas as coisas. Isto é, registrado na memória já por natureza. No entanto, toda a pesquisa que fazemos na sua terra com respeito ao Criador já não é a mesma. Foi o que Carran explicou antes de me fazer a seguinte pergunta. Mas diga-me o que pensa em relação a nós. Bem, Carran, eu não penso nada, porque a mim vocês não existem. Porque para mim vocês não existem. Mesmo vendo-me aqui bem perto de você, continuar a acreditar que nós não existimos, eu não entendo. Você vai já entender. Na minha terra, como você deve saber, existem as religiões. Essas mesmas religiões ensinam que não há vida em outros planetas, que somente em nosso mundo tem vida humana e que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o Criador, como vocês o chamam. A única ideia de vida em outros planetas que eu tenho
dos filmes ou desenhos animados. Esses filmes mostram-nos a vida em Marte, sabe como são os marcianos. Homens verdes com antenas na cabeça e os vulcanos, que são os homens fortes, feios, de orelhas grandes e pontudas. Partindo deste princípio, é que eu disse que não penso nada. Daqui para frente, então é que eu vou começar a pensar. Kahan deve ter gostado do que eu disse, pois foi com um sorriso que ele me disse assim: gosto de falar contigo. Tu não tentas mostrar um conhecimento que não tens. E isso é bom, pois no teu mundo a sinceridade não é comum a todos os humanos. Depois destas palavras, ele voltou a falar com o meu companheiro e eu fiquei a observar os seus gestos. Eram naturais, isto é, os movimentos de suas mãos, de suas pernas e até mesmo suas expressões faciais. Quando falam, eram iguaizinhas às nossas. Quando puxava as mangas de sua roupa para cima, eu via que os seus braços morenos tinham pelos, como os homens de nossa terra. Enquanto eles conversavam, notei um outro rapaz que saiu de um corredor. Assim que ele notou o meu olhar curioso sobre sua pessoa, deu uma paradinha, colocando as mãos para trás, fez-me um gesto com a cabeça que eu entendi perfeitamente sem um cumprimento. Em seguida eu fiz o mesmo, retribuindo o cumprimento com um gesto. Creio que ele me entendeu, porque deu um leve sorriso e caminhou em direção ao aparelho redondo que estava naquela sala e ficava sobre um outro aparelho semelhante a uma mesa. Ele apanhou uma vareta ou algo parecido, que era pequena e se esticava, como se fosse uma antena de rádio. Com ela ele mexeu no aparelho redondo, movimentando alguma coisa, depois acionando o aparelho que estava logo embaixo. Ele começou a apertar alguns botões e ficou a olhar para aquele painel. Em seguida foi para o outro aparelho, o maior daquela sala, e fez o mesmo processo, apertando vários botões e ficando logo após a olhar para um dos seus painéis. Ao terminar o que estava fazendo antes de se retirar, fez o mesmo gesto que havia feito antes, quando entrou na sala, e foi-se embora, voltando pelo mesmo corredor. Tudo aquilo para mim era muito interessante. Depois de fazer uma longa observação pela sala, uma outra coisa me chamou a atenção. Foi o tal aparelho em que estavam ligados os nossos capacetes. O modo como ele funcionava era realmente uma beleza e eu fiquei a olhar demoradamente. Quando o meu companheiro falava, as pequenas lâmpadas de seu capacete acendiam-se durante o tempo exato em que a palavra era pronunciada. Assim que ele terminava de falar, as lâmpadas do capacete continuavam acesas, enquanto que no aparelho tradutor as lâmpadas redondas acendiam-se e apagavam-se de cima para baixo, com uma cor azul uniforme. Quando tudo estava completo e todas as lâmpadas apagadas, acentuando-se a lâmpada maior na frente do capacete que ficava acesa durante todo o tempo, é que vinham as respostas nos fones. O mesmo processo ocorria quando Kahan falava, dando respostas ou perguntando alguma coisa. A única diferença estava no aparelho tradutor. Aqui os capacetes eram ligados, pois quando ele falava acendiam-se as lâmpadas quadradas. Parece que Kahan notou minha curiosidade, como também percebeu que eu não estava mais com medo, fazendo sinal ao meu companheiro para que esperasse. Ele dirigiu sua atenção para mim e perguntou: está gostando do que vê? Não hesitei nem um pouco em dar-lhe a minha resposta, dizendo que era lindo o que eu estava vendo e que eu estava realmente encantado com tudo aquilo. Então ele disse-me: se todos agissem como você, teriam mais proveito com o nosso trabalho. Mas eu tornei um susto muito grande, comentei. Ele continuou a olhar e disse-me: depois nós vamos dar uma volta pela sala para que você possa ver melhor. Durante o tempo que estive na nave, vi apenas 4 homens, e todos com estas descrições que eu relatei, completamente iguais. Porém, eu sabia perfeitamente distinguir entre um e outro. Onde estavam essas diferenças, não sei, mas que havia isto, havia. Era como se fossem gêmeos, todos com a mesma fisionomia, com traços diferentes, todos tinham um olhar calmo e semblante alegre. Perguntei a Kahan se aquelas pessoas, ou melhor, se os 2 rapazes que vi além deles eram seus irmãos. Ele respondeu-me que sim, embora não viesse da mesma mulher e do mesmo homem. Eu não entendi, Kahan, porque no meu mundo irmãos são justamente os que vêm de uma mulher e de um só homem, disse eu. Olhando-me calmamente, ele disse assim: na minha terra todos somos irmãos e não importa quem sejam os seus pais, porque somos uma só raça, um só povo, uma só família. Essa resposta deixou-me muito curioso e com vontade de fazer outras perguntas. Ele notou minha indecisão e me provocou.
Tivemos então o seguinte diálogo. Carran: por que esta preocupação? Tem medo do que saber? Tem medo do que quer saber, Bianca? Não se trata de medo, estou apenas pensando no que você acaba de me dizer. Existe guerra no seu mundo? Carran: não, pois como eu disse, somos todos irmãos. Bianca: desta maneira nós também somos todos irmãos, e no entanto existe as guerras. Qual a diferença do mundo para o seu, qual a diferença do meu mundo para o seu mundo? Carran: muita. No meu mundo não existem divisões como no seu. Bianca: o que você quis dizer com divisões? Carran: vários governos. Bianca: e no seu mundo não há governos? Carran: há apenas um governo para todo o meu mundo. Bianca: tem dinheiro no seu mundo? Carran: dinheiro não é necessário para nós. Bianca: não? Então vocês compram as coisas, comida, roupa, enfim, tudo que é necessário para viver? Carran: não compramos nada, tudo nos pertence e vem a nós por ordem do governo, que é como é chamado no seu mundo. Bianca: e como é que você sabe que no meu mundo o chefe de um país é chamado de governo? Eu não disse isto a você. Carran: não era preciso, nós sabemos o que acontece no seu mundo, porque estamos sempre em contato. Há vários dos seus na minha terra. Não vê que posso falar com você? Esta montagem contém quase todos os idiomas da sua terra, o que torna mais fácil o nosso trabalho de comunicação com o seu povo. Bianca: as pessoas que estão com você vão voltar algum dia ou não serão permitidos? Carran: sim, voltarão quando a presença delas se tomar necessária. Bianca: mas não vamos voltar mesmo? Não vamos, Carran. Mas nós vamos voltar mesmo? Não vamos, Carran. Bianca perguntou. Carran: pode se acalmar, eu disse que voltaria, não tenha medo. Bianca: se vamos voltar porque fomos apanhados, e o que querem conosco? Carran: foram trazidos para serem examinados quanto à capacidade física, visual e mental do homem de sua terra. O que você acha do seu mundo? Você gosta ou tem algo que a aborrece? Bianca: é uma pergunta difícil de responder, porém vou dizer-lhe o que penso. Às vezes o meu mundo é muito bom. Quando a pessoa tem dinheiro, ela é bem aceita em qualquer lugar. Pode ir a qualquer parte do mundo, tem muitos amigos e cada um deles procura ser mais agradável do que o outro, pois teme perder aquela amizade que lhe é tão necessária. Eu particularmente não acho a isto a amizade, sim, interesse pessoal de cada um. Mas esse interesse ou não, esta pessoa é bem tratada, isto é bom. Mas o dinheiro não é a única coisa boa do mundo. Existem muitas outras coisas que eu acho que são boas. Mas poucas são as pessoas que têm acesso a elas, porque tudo depende de dinheiro. E poucas são as pessoas que realmente o têm. E quando a gente quer alguma coisa ou ir a algum lugar, não pode, porque não tem dinheiro. Então o meu mundo se torna muito ruim. Carran: você gostaria que as coisas mudassem? Bianca: sim, eu gostaria. Carran: em que sentido deveria mudar? Bianca: é muito difícil dizer o que deveria mudar, mas se todos pudessem ter acesso às coisas que existem no meu mundo, isso já seria uma grande mudança. Carran: quando você fala sobre o seu mundo, você realmente acredita que ele é seu? Carran: sim, ele pertence a mim, a todos da minha terra. E você acredita que o seu mundo é seu? Bianca: não, eu não acredito. Na minha terra tem muita gente, mas donos são poucos. O resto vive lá. Enquanto eu falava, o meu companheiro fez-me um sinal para que eu esperasse um pouco, porque ele queria fazer uma pergunta para Carran. Eles continuaram a conversar e eu, ainda muito entusiasmada com a beleza de tudo, continuei as minhas observações. Mas isso não demorou muito, porque depois de algum tempo Carran se levantou, tirando o capacete e a pulseira. Veio em minha direção e fez a mesma coisa comigo. Depois ele me colocou de pé e começamos a caminhar dentro daquela sala. Fomos primeiramente na direção do aparelho redondo. Quando eu fui chegando perto, tive medo de ser sugada por ele. Tão grande era seu efeito de profundidade. Mas Carran estava me apoiando e com um gesto procurou chamar minha atenção para um dos pontos da luz daquele aparelho. Ficamos observando um pouco, depois chegamos junto do aparelho que ficava embaixo. Este tinha um painel grande, no meio deste painel havia uma lente que sobressaía. Carran abaixou-se e olhou através daquela lente. Depois ele olhou para mim e indicou minha lente para que eu olhasse. Quando eu olhei,
Vi um corpo celeste bem maior que a lua, só que não tinha brilho como ela, mas estava envolto por uma névoa acinzentada. Olhei um pouco e depois disse ao meu companheiro que estava vendo a lua muito maior do que ela tinha, muito maior, e que ela tinha uma névoa cinza azulada em torno. Em cima deste painel havia um objeto que parecia não ter nada a ver com ele. Era uma caixinha dourada, pouco maior que uma caixa de fósforo. Era quadrada. Eu peguei a caixa e fiquei a olhá-la. Eu estava com ela na mão quando começamos a caminhar na direção do aparelho daquela sala, do maior aparelho daquela sala. Passamos devagar perto dele para que eu pudesse olhar e admirar a beleza que havia em cada tela ali existente. Depois voltamos a nos sentar. Enquanto ele me colocava o capacete e a pulseira, fiquei observando a caixinha que estava em minha mão. Ela era quadrada, mas não tinha quine, havia dos lados desenhos de animais em relevo. Eu reconheci 3 deles. Era um leão, um veado e um peixe. O quarto animal eu nunca vi em lugar nenhum. Havia alguma coisa dentro dela, porque quando eu a sacudia, o que estava dentro dela balançava. Tentei abri-lo por muito tempo, mas não consegui. Passei então a observar os símbolos que estavam perto de cada animal. Estes símbolos também eram em relevo e ocupavam a parte de cima e de baixo daquela caixa. Quando começamos a conversar de novo, ele perguntou o que eu tinha achado. Falei que tinha gostado, principalmente do aparelho redondo. Então ele disse-me que aquela montagem era um mapa de rotas para planetas habitados. Apontou-me em 2 deles, dizendo: aqui é Klemer, minha terra, e lá fica a sua terra. Eu fiquei olhando para o mapa, observando principalmente os grandes traços brilhantes ali existentes. O meu companheiro voltou a falar com Carran, continuando a conversa que tinha sido interrompida, e parecia que Carran estava bastante interessado, pois quase não interrompia a sua aula bíblica em que ele estava recebendo. Eu ouvi perfeitamente quando todos falavam, mas a tradução das respostas ou perguntas de Carran não era passada para os 2 simultaneamente. A tradução só vinha do fone de quem estivesse conversando com ele no momento. Ficaram assim durante algum tempo, até que o rapaz que estava ao lado de Carran fez um gesto com a mão para que eles parassem um pouco. Eu creio que ele devia estar cansado, pois não parou de manipular um só momento o tal aparelho que estava em seu colo. Enquanto eles ficaram conversando entre si, eu aproveitei para perguntar ao meu companheiro como ele estava se sentindo, e depois, com grande alívio, que ouvi sua resposta de que estava se sentindo bem. Depois ficamos um pouco em silêncio, tentando entender o que Carran falava com seu amigo, mas foi inútil. Somente uma coisa notamos: a maneira como conversavam era parecidíssima com algum idioma da terra. Perguntei ao meu companheiro se ele conhecia aquele idioma e me respondeu que não, mas eu insisti dizendo-lhe: eu não falo outro idioma, mas este não me é totalmente estranho. Essa maneira de pronunciar as palavras eu já ouvi antes. Você está se referindo ao francês, não é? Disse-me meu companheiro. Eu também já havia notado esta semelhança. Esperamos mais um pouco, e quando Carran ia começar a falar novamente, eu disse ao meu companheiro que estava com fome. Vi as luzes se acenderem. Mas não obtive nenhuma resposta. Porém, vi Carran levantar-se e retirar seu capacete e pulseira e colocá-lo sobre sua poltrona. Ele dirigiu-se para um dos lados daquela sala e, colocando sua mão na parede, disse alguma coisa, voltando logo a seguir. As possibilidades do infinito, de um contato do terceiro grau, a conquista da autoconsciência. Maria de Aparecida de Oliveira.